Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Né? Mais especificamente, os alunos da 802 e 803, que são os meus alunos, né? Da disciplina de ciências. Gostaria muito de saber como vocês estão. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, né? E vocês devem se perguntar sempre, né? Poxa, todo início de aula dos professores, eles sempre falam isso. Eu acho que vale a pena a gente estar sempre relembrando que é preciso neste momento a gente ter esses cuidados, né? Principalmente nessa época de pandemia, para que isso possa passar logo e para que em breve possamos estar juntos, ok? Queridos, nós vamos entrar hoje no capítulo 13, temos como tema como o corpo se relaciona com o ambiente. Nos capítulos anteriores, né, até no capítulo 12, só para a gente fazer aqui um feedback rapidinho, a gente falou como o corpo humano se desenvolve, nós vimos aqui o desenvolvimento do ser humano no geral, enfim, nos capítulos anteriores a gente já deu um entender como que o sistema nervoso é responsável por comandar todo o nosso corpo. Cada parte do nosso corpo, né, tem os órgãos e tem os sentidos, que são responsáveis por captar todas as informações do meio ambiente e levar para esse órgão, vamos dizer assim, que é o mestre, que é o nosso sistema nervoso, que vai fazer as interpretações de tudo que está ao nosso redor. Então, como a gente vai falar da questão basicamente do sistema nervoso, a gente precisa entrar na questão das doenças que podem ocasionar o sistema nervoso. Então, a gente tem aqui que nós chamamos de doença neurodegenerativa. O que é isso? São doenças causadas pela perda da funcionalidade das células nervosas, que são os neurônios. Isso pode ocorrer pela morte em excesso, né, ou prematura dessas células, comprometendo várias regiões do nosso sistema nervoso. São exemplos dessas doenças que a gente vive muito hoje em dia, né, chamada de neurodegenerativa, as doenças de Alzheimer, a de Parkinson, a esclerose e muitas outras doenças que vêm tomando conta, né, das pessoas, principalmente quando elas se fazem um pouco mais idosas. Né? Ela vai perdendo um pouco essa capacidade por causa do declínio progressivo dessas funções cerebrais. E essas doenças podem comprometer parte do sistema nervoso. Existem alguns tipos de hábitos saudáveis, alimentares, né, uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, cognitivos, principalmente a leitura, a escrita, a produção artísticas, podem diminuir muito a chance dos avanços dessa doença. Então, hoje nós vamos mergulhar neste mundo que é muito interessante, que é o nosso sistema nervoso. Logo aqui de início, nós estamos vendo a célula responsável, que é a célula nervosa, um neurônio. Então, no nosso sistema nervoso existem milhares desses neurônios, nos quais eles agem de forma a captar as sensações ao nosso entorno, né? E dar uma resposta em forma de várias. A gente pode dizer assim que o nosso organismo ele responde de várias maneiras, né? Então vamos lá. O sistema nervoso, gente, ele apresenta uma imensa rede de células, sendo as principais como essa daqui, os neurônios, que eles acabam se comunicando com uma enorme velocidade. A gente não tem assim noção da velocidade, que nos permite interagir com o ambiente no qual vivemos. Essas células estão ligadas aos órgãos dos sentidos, né? Acabei de falar, que detectam o estímulo do ambiente. Dessa forma, podemos ver, ouvir, sentir o cheiro, o gosto das coisas. Podemos caminhar, gente, perceber o perigo, alterar as emoções, entre inúmeras outras funcionalidades. Esses estímulos são captados por um conjunto de neurônios, que são os nervos. E aqui a gente tem esse exemplo, né, de um neurônio no qual a gente tem, aqui nós temos o corpo celular, que é essa parte maior em formato de estrela, né, é um centro metabólico da célula com núcleo grande. Dele vai partir diversas ramificações, chamadas de dendritos. Aonde estão os dendritos? São essas ramificações aqui, ó.
Aqui nós temos o núcleo, aqui em volta nós temos os dendritos e esse conjunto a gente chama de corpo celular, tá? Esse corpo celular, gente, tem a função de receber os estímulos nervosos. A célula segue com um longo prolongamento chamado de axônio. Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui é o axônio, cuja extremidade exibe ramificações chamadas de dendritos terminais ou telodendritos. Aqui embaixo, tá vendo? Terminal do axônio, terminal da transmissão, tá? Aqui nós temos uma bainha de mielina, que é uma bainha gordurosa. Aqui o nodo de Ranvier, tá? Então, essas são as principais partes de um neurônio. A função desse axônio aqui, gente, né, é a transmissão do impulso nervoso a outro neurônio ou a outros tipos celulares, como células musculares ou as glândulas. Lembrando sempre, gente, que um neurônio, ele se comunica com o outro mesmo sem se encostar. Eles não têm um contato, assim, de proximidade. Eles ficam com uma fenda que a gente chama de sinapse nervosa. Essa abertura permite a transmissão química de impulsos nervosos de forma unidirecional, sem que as células precisem se tocar, tá bom? Vamos continuar. Aqui, por exemplo, nós temos aqui 2 neurônios. Você percebe o seguinte, que entre um neurônio e o outro, tá? Eles, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma sinapse, é uma abertura entre os dendritos de um e a terminação do axônio de outro. E aqui o que a gente tem, ó, quer ver? A membrana que envia o estímulo, a membrana que está enviando o estímulo, ela é chamada de pré-sináptica. Então, ó, essa membrana aqui que está enviando o estímulo para o outro neurônio, ela é chamada de pré-sináptica. E a membrana que recebe o estímulo, ela é chamada de pós-sináptica, tá? A gente está olhando aqui, dá uma impressão que esse pontilhado aqui dá uma impressão, na verdade, que eles estão unidos, mas na verdade é uma fenda que tem aqui, que é chamado de sinapse. Então, quem envia essa mensagem, neurônio pré-sináptico, é uma membrana pré-sináptica, e aquele que recebe pós-sináptico, isso aqui é a propagação do impulso nervoso, tá bom? Na verdade, eles não se encostam. Bom, a divisão do sistema nervoso central e periférico, né? Então, deixa eu só voltar rapidinho aqui e falar uma coisa muito importante. Aqui, que eu não posso deixar de falar, aqui nessa região, nós temos, para que os neurônios sejam estimulados, né? O impulso nervoso se inicia com a liberação de substâncias químicas. E essas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores. São substâncias que vão atuar aqui na sinapse, tá bom? E aí, essa fenda sináptica podem ter vários tipos. Quem são esses neurotransmissores? São acetilcolina, a própria adrenalina, né? São hormônios, na verdade. A noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, eles ficam aqui no meio como os mediadores, ok? Desculpa, gente. Então, vamos lá. Reagindo ao ambiente. Nós estamos vendo aqui que o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O sistema nervoso humano, gente, divide nessas duas partes. O sistema nervoso central, ele se divide em encéfalo, tá? Essa parte aqui, que eu tô mostrando com o cursor, e a medula espinal. Alguns livros vocês vão achar medulas espinhais, que também não está errado, não, tá? Enquanto aqui do lado, no sistema nervoso periférico, CNP, nós temos os nervos cranianos, nós temos os gânglios e nós temos os nervos espinais, tá bom? Lembrando que, vamos voltar aqui e falar com mais clareza, tá? O sistema nervoso central está protegido por ossos bastante resistentes, né? Formado pela caixa craniana. Então, é o crânio que vai proteger aqui o encéfalo. Já a coluna vertebral, quem vai proteger a coluna vertebral aqui já é a medula espinhal. Além dos ossos, existem 3 membranas chamadas de meninges. As meninges são uma espécie de membrana que recobre o cérebro. Então, tem a dura mater, aracnoide e pia mater, tá bom?
Deu para entender até aí, pessoal? Vamos lá, vamos seguir então. Deixa eu ver que eu acabei aqui, queria falar uma coisa importante e acabei me perdendo, tá? Aí aqui vocês estão podendo ver bem diferente as duas divisões do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui a caixa craniana, protegendo toda a parte do sistema nervoso central, tá? E aqui do lado, a substância, né? Como a substância branca, a substância cinzenta, o gânglio nervoso e todas as outras partes que a gente depois tem aqui no livro separado com mais detalhes. O encéfalo, gente, é a região do sistema nervoso central responsável pelas emoções, pela regulação da fome, da sede, pelo raciocínio lógico ligado à inteligência, entre diversas outras funções que controlam nossas ações cotidianas. Como que ele está dividido? Ele está dividido pelo cérebro, ele está dividido pelo cerebelo, pelo tálamo, hipotálamo, ponte, mesencéfalo e bulbo. E todas essas regiões estão conectadas de modo que algumas funções corporais acabam sendo controladas por duas ou mais regiões, tá? O que a gente precisa ter aqui em mente nesse momento? Essas duas divisões, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central dividido entre encéfalo e medula espinal, sistema nervoso periférico, os nervos cranianos, os gânglios e os nervos espinais. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. No sistema nervoso central, tá? Eu já estava até falando, a gente está vendo aqui as partes que formam o sistema nervoso central. Então, nós temos aqui o cérebro, tá? A gente tem essa parte aqui de baixo, nessa cor mais vinho, hipotálamo. A hipófise, que é uma glândula que comanda todas as outras glândulas. A ponte, e aqui começa descendo, que é a medula. Do outro lado, nós temos o corpo caloso, essa outra partezinha, o tálamo, o mesencéfalo. Eu falei tudo agora antes, né? Só que eu estou mostrando agora aqui no slide. Essa partezinha amarela que é o cerebelo e o tronco encefálico, tá bom? Então, todas essas partezinhas compõem o sistema nervoso central. Ai, professor, é muito complicado. Sim, o sistema nervoso é um dos sistemas mais complicados que nós temos. Mais complicados não, eu digo que ele é um pouco mais complexo, né? Você precisa ter uma atenção maior na hora de estudar, né? Porque esses nomes realmente são um pouquinho mais complexos para a gente poder entender. Mas nada do que uma boa leitura, num momento mais tranquilo, seja difícil de entender. Bom, aqui como é formado o sistema nervoso periférico? Até então nós falamos do sistema nervoso central, mas aqui nós vamos falar do sistema nervoso periférico. Então aqui do lado esquerdo nós temos os nervos cranianos, que parte do encéfalo, tá? Quem são esses nervos? Eu sei que aqui não está assim numa imagem tão clara, né? Mas dá para a gente ver direitinho, nervo auditivo, né? Vários tipos de nervo. Deixa eu até ver se aqui no livro de vocês tem, porque de repente, aqui no livro não tem não, mas de repente para você está aparecendo melhor aí, tá? O nervo óptico. Então, para cada partezinha aqui, o nosso encéfalo, ele vai partindo, vai saindo dele partes que são responsáveis para a gente perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. Já os nervos raquidianos, eles partem da espinha, ou seja, partem da medula espinal para todo o corpo. Então, a gente está vendo aqui, olha, que parte dessas regiões aqui do lado e vai se estendendo para toda a região do nosso corpo. Grupos de fibras nervosas compostos por prolongamentos de vários neurônios são os nervos, tá bom? Aqui chegou no ponto crucial que eu acho bastante interessante a gente fixar, que é o sistema nervoso autônomo. Quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, a gente diz aquele sistema nervoso que é involuntário. A gente não controla, ele simplesmente vai funcionar de acordo com a própria vontade, de acordo com a necessidade, né? Então, como é que isso acontece?
ele controla essas funções involuntárias que muitas vezes não temos consciência. É como se ele fosse o piloto automático, mantendo o funcionamento do corpo 24 horas por dia. Devido à maneira como exerce suas ações, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. E o mais interessante aqui, que está bem divididinho, está tudo bem dividido, o que dá uma ideia pra gente, que a gente chama que eles são antagônicos. Professor, o que quer dizer antagônicos? Quando um está exercendo uma função, o outro está exercendo uma função contrária. Então, só para afirmar, o sistema nervoso autônomo se divide em parasimpático e simpático. Quando o parasimpático, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu estou aqui, ó, na visão, nos olhos. Quando no sistema nervoso autônomo parasimpático, ele contrai a pupila, ele aperta a pupila, o sistema nervoso simpático, ele vai dilatar a pupila, vai abrir. E aqui a gente tem outro, olha só, no parasimpático, estimula a salivação lá nas glândulas salivares, no parasimpático, enquanto no simpático inibe, faz com que pare de salivar. Aqui, reduz os batimentos cardíacos no parasimpático. Do outro lado, relaxa os músculos, perdão, falei até no lugar errado, acelera os batimentos cardíacos. Vocês estão vendo que são contrários? Contrai os brônquios, relaxa os brônquios, estimula as atividades do estômago e do pâncreas, inibe as atividades do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar a trabalhar, estimula a liberação de glicose para o fígado. Então, a gente está vendo aqui que são totalmente antagônicos. O sistema nervoso autônomo, quando um está fazendo uma coisa, o outro acaba inibindo aquela função. E tudo isso é comandado pelo nosso sistema nervoso autônomo, que são antagônicos, parasimpático e simpático. Ok? Meus amores, é um capítulo simples, mas que você precisa fazer bastante a leitura, tirar as suas dúvidas, que na próxima aula a gente vai poder estar sanando tudo aquilo que você não entendeu, tá bom? Anotem na videoaula, na hora que você estiver assistindo, faça suas anotações e na hora da nossa videoconferência a gente possa estar tirando essas dúvidas. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana, uma boa semana de aula e até quarta-feira, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus.